Nesse mundo da era da inteligência artificial e machine learning, o que você deve estudar? Na verdade, o que se deve ser feito com essa constante mudança? Prazer, meu nome é Antônio Carlos e este é o canal Numério, a qual eu documento toda a minha trajetória de estudo, o que eu estou fazendo ou o que eu não estou fazendo. E hoje é o momento de reflexão, mas é o momento que pode te ajudar muito a entender. Como você vê, eu estou fora da área do meu ambiente de gravação, que na verdade é o meu quarto barra escritório, é onde eu começo a estudar. E essa trajetória vem de sempre, né? Eu sempre falei sobre a questão de sempre querer estudar programação. E com a inteligência artificial, que não é uma questão nova, é uma questão que vem de muito tempo já. E isso, eu quero te falar, as coisas nunca aconteceu de forma rápida, certo? A inteligência artificial, ela começa cada vez mais a ser aprimorada e com isso vem uma simples questão, que ela está se tornando cada vez mais adaptada e útil para tudo isso. E hoje a gente vê a inteligência artificial sendo usada principalmente para empresas, para a questão de automatização de processos, para ver toda essa questão burocrática, que repetitiva que você tem que fazer, ou talvez na frente do computador ou em algumas outras áreas. Você pode utilizar desde câmeras junto com a IA, Machine Learning, né? Você vê no quarto com porta aberta. E isso faz com que a gente fique pensando quais empregos a IA vai substituir, entendeu? Quantas pessoas já são experientes em usar a IA? Essa é uma questão a qual eu vou trazer a vocês no meu ponto de vista. Mas se a gente for voltar no âmbito da programação, por que a IA se tornou tão progressiva? Entende? A janela de oportunidades que se aparece na área de programação era muito grande. Para que as empresas conseguem substituir ou abaixar os preços, elas cada vez mais desenvolvem. Mas hoje em dia, a gente vê que esse desenvolvimento da inteligência artificial, dessa progressão em querer falar ou dizer que vai substituir os programadores, veio com a questão de que, no tempo da pandemia, se havia-se muitas vagas criadas, imaginárias, porque eles pensavam que ia faltar programadores. Então surgiu a era de ouro da programação, que foi quando você participava do bootcamp, participava de uma, vamos dizer, qualquer escola, e você acabava em 3 meses sendo, já trabalhando, ganhando seus R$ 3.000, R$ 2.000, sem saber praticamente programar. E nessa reflexão que eu quero trazer, é porque justamente eu estou fazendo um bootcamp de análise de dados com IA. E o que eu quero falar é o seguinte: existem passos a se tomar. Você pode pegar um tutorial no YouTube, você pode ver passo a passo de como fazer isso e aquilo. Só que você chega uma hora que, se isso for escalonado, você não vai conseguir ter o desempenho, a desenvoltura, nem para onde pisar direito sobre aquilo tudo que você criou. E aí você entra com a perspectiva de eu não sei de nada. Você pode acabar se atrasando. No ponto de vista de um programador iniciante como eu, há dois fatores que eu notei muito. E qual foi esses fatores? Um desses fatores é o seguinte: não adianta a gente fugir do básico, certo? A segunda coisa, o alerta máximo é que o mercado antes para júnior já estava ruim, entendeu? Não é agora, não é por causa da IA. Lembra que eu falei da grande leva que fez com que as grandes empresas começassem a contratar todo mundo e agora usaram a IA, porque é como matar
três coelhos com a cajadada só, não só dois. Porque, primeiro, você demite aqueles que estavam é, consumindo muito, vamos dizer, aqueles que realmente não precisavam. Segundo, você tira aqueles que não estão performando bem depois dessa grande leva. E terceiro, você cria sua própria inteligência artificial, seu próprio modelo, e você acaba o quê? Vendendo, né, a ideia de que a IA já é o bastante suficiente para entregar o que você precisa para você fazer sua aplicação, que ela já está fazendo as linhas de códigos. O que a gente vê hoje em dia é que ela consegue sim gerar. Não estou fechando meus olhos para isso. Consegue. Aliás, eu faço faculdade de inteligência artificial e machine learning. É um tecnólogo, você está ouvindo os cachorros latinos e vai continuar assim, vai sair nesse vídeo. Não tem, a minha progressão de estudos é nesse nível aí, entendeu? Que tem muita coisa ainda para eu aprender, como editar, como tratar o áudio. Isso são falhas, são escolhas, na verdade, do dia a dia. Você tem que escolher se você vai entrar nesse mundo da programação, da inteligência artificial, sabendo o que você tem que fazer, toda a estrutura, tendo seu plano estratégico do que fazer, porque não adianta nada você querer estudar e no fim de tudo isso, você chegar e dizer bem assim, gastar o meu tempo com isso, não sei para onde ir. Você tem que ter uma visão clara de como você vai querer fazer com que os seus dias, suas horas estudadas valham a pena. E a questão que eu estava falando das IAs, da inteligência artificial ou do machine learning, porque muitos falavam, só vai existir IA, acabou os engenheiros de machine learning. Cara, eu vejo isso e vou falar a vocês que não é uma coisa que parou, não. Isso daí, no meu ver, na prática se tornou mais uma falácia. A gente está precisando cada vez mais de pessoas com mais experiência. Lembra, eu estou falando, os programadores hoje em dia, para quem vai começar daqui a 2 anos, né, para assim como eu, cara, vão ter um estudo totalmente diferente. Eu acho que a adaptação necessária para que você reduza o tempo de estudo vai ser praticamente você ter que fazer uma faculdade e sair como pleno, ou usar a inteligência artificial só para dar aqueles tópicos a qual mais importa. E veja isso como isso também se torna cada vez mais difícil falar. Porque a progressão dos estudos e das próprias matérias, muitas bases são necessárias para você entender do básico, intermediário, o avançado. Ou seja, para você entender o avançado, você precisa entender muitas outras coisas. E queira ou não, dependendo da área que você for entrar no meio desse universo da tecnologia, você precisará aprender aquilo que você já aprendeu na faculdade ou em outras coisas. Existe muita coisa que pode ser encheção de linguiça, existe. E o que eu posso tirar, a reflexão de o que eu venho estudando e o que eu venho me performando nisso. Agora eu estou fazendo o curso no bootcamp de banco de dados. E pensar o seguinte, tem coisas muito mais complicadas, banco de dados, tão complicado de entender. Eu já assisti, tentei reassistir, é um pouquinho ruim para você tentar reassistir uma coisa que você já assistiu, mas é necessário aprender, certo? E é só, na verdade, um nível básico. Não é tão disruptivo, não é tão impossível aprender. É uma questão de adaptar, é a questão de você saber que existe um tempo, um gap, a qual você vai conseguir ou não, como se diz, aprender aquilo de forma fluida, né? E para terminar esse vídeo, não esqueça de deixar o like, o comentário, se inscrever. Não, não vou colocar nem isso no início, né? Só vou deixar até aqui. Deixa aí quais são suas escolhas. E para eu dar uns 5 passos agora, e a gente já está no final desse vídeo, isso é porque eu já falei esse momento reflexivo todo, e eu acho que já durou 10 minutos, é que é o seguinte, eu não sabia de muita coisa. Eu tô fazendo design de dados e eu vi, tipo, a mentalidade de um programador e a mentalidade de um empreendedor tem muita semelhança. Entendeu? É por isso que é muito fácil um programador acabar se tornando um empreendedor.
Um programador que não quer se tornar um empreendedor é porque realmente ele não quer, entendeu? Ele não quer, porque ele pensamento ele tem que ver a estratégia, ele só não sabe de outras coisas, possivelmente do marketing, de várias outras situações que ele precisa aprender, mas todo empreendedor ele precisa aprender sobre isso. A evolução também das linguagens de programação. Eu não sabia, mas existem muitas linguagens de programação e até hoje são criadas muitas linguagens. Algumas são parte do TCC, de algumas faculdades que têm bacharelado, né, como ciência da computação, engenharia de software. Acho que é ciência da computação, mais ou menos isso. E o que a gente pode trazer disso tudo? O mercado pede quem está comunicativo, quem está apto, quem tem uma experiência, quem demonstra essa experiência, quem se sabe comunicar, quem se sabe ser mais proativo. E tudo tem um ponto de equilíbrio entre tudo isso. Quanto equilibrado, especialista em uma área você ser, mais vantagem praticamente você terá. Isso é do ponto de vista meu, certo? É uma caminhada muito longa, como eu já falei, com a trajetória do iniciante. Eu vou praticamente fazer 1 ano que estou estudando programação. Até o momento não tenho nenhum projeto de código feito, né? Já era para eu ter recomeçado muita coisa, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Próximo vídeo vai ser eu mostrando algo sobre inteligência artificial, talvez conversando com ela para você entender até como mesmo eu uso, eu modelo ou eu penso da forma que eu converso. E qual formas eu posso melhorar na prática, realmente. No vídeo eu quero mostrar como na prática melhorar a sua percepção de falar com IA, para que a gente não fique tão engessado em seguir prompts, padrões e sem dar conotação ao contexto, sobre o que você quer, se você pedir como extrair no ambiente suas ideias. O que a gente pode fazer no próximo vídeo, fazer uma questão de você deixar o like aí e estar no próximo vídeo e comentando o que você quer também que eu possa implementar, talvez no chatbot ou no agente, porque isso eu vou falar para vocês, não é difícil fazer coisas simples com a IA. Alguma coisa mais implementada que precisa ser mais estudado, isso é. Então, valeu, fui. Que Deus esteja com vocês e valeu.